Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que nesta terça-feira deu continuidade à preparação para enfrentar o Vasco, domingo, em São Januário. E também o Samir Carvalho, que traz mais novidades do Timão. Vamos acompanhar aí. Desculpa, quem está chegando para conversar com a gente é o Alexandre Silvestre, com todas as novidades sobre Memphis Depay, sobre Héctor Hernandes. Boa noite, Silver. Silver, por favor, não traga mais notícias para o corintiano. O que você vai falar para a gente sobre esses dois jogadores? Michele, você é prova de quanto eu trabalho para equilibrar o noticiário, para a gente não ficar só martelando coisa ruim. Mas é impossível, não tem como. Então o noticiário de hoje também é negativo. Tem ali uma questãozinha que talvez o torcedor até goste, mas eu vou contar tudo para vocês num dia muito movimentado aqui no Parque São Jorge. Vocês podem notar o trânsito parado aqui em frente aos arcos da Fazendinha, porque tivemos jogo do Sub-17 do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Muita gente compareceu, clube movimentado. E o Corinthians no profissional com também um dia muito movimentado. No caso primeiro do Memphis Depay, o Corinthians tem valores altíssimos a pagar para o Memphis Depay, que está se recuperando de uma lesão muscular no posterior da coxa direita, e para piorar a situação, ele teve uma virose, então ele não pôde trabalhar normalmente nessa recuperação ontem e hoje. Por conta desse problema de saúde, foi dispensado de algumas atividades, o que pode retardar ainda mais o retorno dele. Vamos colocar a data do dia 11 de setembro, guardadinha assim na memória, porque o Departamento Médico do Corinthians trabalha para tentar colocar o Memphis Depay à disposição do Dorival Júnior, recuperado plenamente de tudo, para o jogo contra o Atlético Paranaense, que será no dia 11 de setembro. É o jogo da volta do mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians joga semana que vem em Curitiba e no dia 11, uma quinta-feira, recebe na Neoquímica o Furacão. Então o Corinthians corre contra o tempo, o Memphis também, para que ele possa jogar esse jogo. O Memphis Depay, que tem problemas aí também em relação às finanças, não ele Memphis, né? Ou talvez também ele Memphis, mas esse assunto eu trago para vocês na minha próxima participação, porque o Corinthians deve uma bolada para ele até o começo de setembro, além de salário e além de direito de imagem. Outra questão é o Héctor Hernandes, que é o atacante espanhol que veio um custo-benefício aí que não deu muito certo. O cara jogou só 24 partidas e marcou apenas 2 golzinhos. Então não foi uma contratação legal. O Corinthians tenta negociar o jogador. O Dorival não tem aproveitado o Héctor, não tem sequer escalado ele para o banco de reservas, relacionado para as partidas. Já são vários jogos dispensando o Héctor Hernandes, que a partir de agora vai treinar em separado. Eu não consegui descobrir ainda o motivo pelo qual ele vai treinar em separado, porque uma coisa é o cara não dar resultado, não vale a pena, não quero trabalhar com ele, vamos supor, é ruim de bola, não atende à necessidade, mas por que treinar em separado? Acredito eu que aconteceu alguma coisa, mas eu não consegui ainda descobrir o que rolou. Próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco da Gama domingo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, e aí talvez uma boa notícia, voltam de suspensão jogadores reservas, Kaká, Andileri e o Romero. Já mais Corinthians, infelizmente, com notícias não tão boas assim, Michele. Obrigada, Silvestre, por todas as informações. Vixe, Maria, Memphis. Injustiça. Por que é? Injustiça no Corinthians com o Héctor Hernandes. Injustiça com ele. Porque, aliás, é uma injustiça meia burra, porque, veja bem, o Corinthians está sem atacante nenhum. E, de repente, tem um que ainda precisava de uma adaptação ao futebol brasileiro. Ele veio da Espanha. Vale a pena investir nele, porque ele está lá, tem 28 anos só. Que faz, hein? Não, mas... Se você está achando que o Héctor Hernandes vai salvar o Corinthians... Não vai salvar o Corinthians, ele vai compor o grupo. Hoje você está em grande estilo, hein? Ele foi injustiçado. Injustiçado pelo seu Dorival Júnior. O que ele demonstrou até agora, Injustiçado por Dorival Júnior. O que ele demonstrou até agora, Essa é a grande verdade. Que está deixando de lado um bom jogador que poderia compor legal com o grupo. Você está indo para aquela visão de jogar tudo nas costas de treinador. Não. Esse o seu caminho? Vem cá, mas quem que afasta o jogador? É o treinador ou o diretor de futebol? É o treinador. De que vira e fala, eu não quero mais participação desse jogador. A gente não acompanha treinamento, às vezes que esse jogador esteve em campo não correspondeu, não entregou, é muito melhor dar oportunidade para o Guinegão, que é um patrimônio do clube, porque cara que não tem... Coisa. Mas você está querendo dividir o espaço, talvez, dos garotos com um cara que até agora não entregou nada. Não, não quero dividir espaço nenhum, mas ele podia acrescentar. É injustiça da sua parte. Ele podia acrescentar. Tá magro, ele não tá acrescentou magrinho. por injustiça.
injustiça total com o Héctor Hernandes. Meus protestos. Eu acho só que, às vezes, o Miller e o Paulo falam muito aqui sobre tempo de jogo, sobre ritmo de jogo, e isso só pega jogando também. Então... Mas futebol hoje é tudo muito rápido, Sequência Michele. de Boa, jogo. Michele, Boa. Sequência O Corinthians não de tem jogo. muito tempo. Sequência de jogo é Vasco agora e Palmeiras no próximo final de semana. Se perder os dois, entra no rebaixamento. Não dá para ficar fazendo experiência. Corinthians não dá para fazer Se experiência. perder os dois, caiu o Dorival. Mas se pior que caiu o Dorival, o Corinthians entrar na zona de rebaixamento para você. Também. Turma, olha, Alexandre Silvestre está voltando para a telinha com mais notícias quentinhas do Corinthians. Silver, você tem apuração sobre problemas de finanças, é isso? É um pequeno pedaço de um problemaço do Corinthians. São dívidas a curto prazo que o Corinthians precisa resolver. Vamos começar pelo Memphis Depay, fiquei devendo essa informação para vocês. Agradeço ao colega Thiago Salazar que me ajudou nessa apuração. O Corinthians, independentemente de salário e direito de imagem, que ao que consta estão em dia com o Memphis Depay, tem uma bolada para pagar para o Memphis de bonificação, de premiação, dessas metas alcançadas, como rege o contrato dele, e uma outra bolada que se refere às luvas pela assinatura de contrato entre Memphis e Corinthians, totalizando 22 milhões de reais. Metade desse valor, as premiações, as bonificações, as metas alcançadas, ou seja, 11 milhões de reais, o Corinthians deveria pagar nesta semana. O Corinthians está negociando com o staff do Memphis Depay. Os outros 11 milhões de reais, em relação às luvas pela assinatura do contrato, devem ser pagos na primeira quinzena de setembro do próximo mês. Ou seja, o Corinthians tem 22 contos para pagar para o cara, além de salário e de direito de imagem. E isso aí está sendo, ou tentando resolver nos bastidores entre a diretoria e o staff do Memphis Depay. A prioridade do Osmar Stabile, que não consegue dormir, que está com a cabeça pegando fogo, equilibrando 200 pratos ao mesmo tempo, é tentar anular o transfer ban, porque o Corinthians deve 34 milhões de reais para o Santos Laguna, pela contratação do zagueiro Félix Torres, deu transfer ban lá na FIFA, e a negociação segue com o clube mexicano, que aceitou, topou receber 70% dos 34 milhões à vista e parcelar o restante. Só que o Corinthians não consegue, a conta não fecha. O Corinthians não tem grana, nem para pagar o Memphis, nem para pagar os 70% da dívida do Félix Torres em relação ao Santos Laguna, mas a prioridade é destravar essa questão de poder ou não inscrever jogadores. O Corinthians está punido pela FIFA. Para piorar a situação, outros 3 processos de transfer ban podem explodir a qualquer momento em relação a Garro e Maicon, que estão no elenco atual do Corinthians, e também do Rojas, que já foi embora. Se juntar esses 3 processos que ainda não explodiram, mas estão em vias de, são mais 70 milhões para o Corinthians tentar resolver. Então a situação é muito complicada, é dramática, como todos sabem, e a cada dia um pepino maior para descascar. O Corinthians não consegue contratar, também não tem dinheiro para contratar, mas com o transfer ativo, nem se o Messi, como eu disse outro dia, ligar para o Osmar Stabile, quero jogar de graça e vestir a camisa 1000 do Corinthians, não dá para escrever o Messi. Então, esse é o drama, Michele. Cancelar o transfer ban, pagar o Memphis, é muito dinheiro. E Memphis, mais 22 transfer ban aí, milhões. tem o do Garro, tem do Tem mais Rojas. gavetas a serem abertas. Cada gaveta que abre lá, sai uma cobra. Sei. Né? Então, o presidente Osmar Stabile está com realmente uma demanda enorme para resolver. A do Memphis, ela é uma prioritária, porque o Memphis é um ativo do clube, ele já ficou bem claro que se não acertar com ele financeiramente, é um direito dele, ele não vai para o jogo. Então, acho que isso ele precisa ser resolvido. Precisa até de mencionar se no custo-benefício vale Manter o Memphis. Né? Tecnicamente a gente sabe que vale, mas financeiramente, na situação que está, vale se afundar mais em dívida? Você vai ter condição de pagar? Você tem um parceiro para pagar? Se não tem, É igual um abraço para o gaiteiro e vida que segue. Pensa assim, imagine que eu, você, nosso telespectador, ele, Chicão, você já vai comentar, mas imagina você, eu quero morar naquele apartamento que é o mais caro de São Paulo, lá que a Luciana Gimenez está tentando vender, sabe onde é? Perto daquele shopping Cidade Jardim? Tem um apartamento lá que ela está tentando vender, por, acho que é, sei lá, 50 milhões, não sei, 20 milhões, é um negócio absurdo. Absurdo. Duplex e tal. Aí eu falo assim, eu vou morar lá, eu vou pagar aluguel. Imagina o aluguel disso. Aluguel, eu tenho PTU. como pagar isso? O Corinthians tem como pagar o Memphis Depay? Interrogação. Chico Lang já comenta. Antes, chegar. Chico Lang, e aí? Dá para arcar com o Memphis Depay? É um desafio, né? É um desafio que a nova diretoria
agora que vai ser eleita na próxima segunda-feira, vai ter que aceitar, vai ter que encarar, vai ter que ver o que vai fazer. Eu acho que o Corinthians perde muita qualidade técnica, perdendo o Memphis. Não tenha dúvida. Então, o desafio é esse, é você manter o Memphis e a qualidade técnica do time. Agora, isso aí, não sei como vai ser feito. Vai ter que haver uma reunião, um conselho, talvez o conselho deliberativo, o conselho de ética, reunir e ver o que acontece. Porque o Augusto Melo deixou um abacaxi na mão desse pessoal. Deixou um abacaxi. Soltou uma bomba de nitrogênio ali, para eles tentarem resolver o caso. Então, eu acho que, dentro desse raciocínio, evidentemente que o Memphis, o certo é ele ficar. O certo é ele ficar. Vamos torcer para que tudo saia bem. Bom, Porque o Corinthians fez as propostas para o Santos Laguna. Lembrando, gente, só para a galera que não está muito situada, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida que tem com o time mexicano Santos Laguna por conta da dívida com o Félix Torres, né? Então, Sim. não quitou a dívida em dia, né? Uma das parcelas, certo? O Corinthians deu entrada, ele custou 6 milhões, não vou cornetar, né? 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians pagou 2 milhões, ficaram faltando 4 milhões e meio de dólares. Aí tinha até os 4 milhões e meio eram parcelados, os 2 milhões de dólares à vista. Só que como o Corinthians não pagou, aí teve multas, teve juros. Os 4 milhões e meio de dólares virou 6 novamente. Então, quer dizer, no total, o Félix Torres vai custar o Corinthians, sem salários e luvas, só de pagamento, 8 milhões e meio de dólares. Vai só crescendo, né? Juros, vai entrando aí todas as correções. Então, aí sofreu o transfer ban, tinha um prazo, né, que era até 11h59, se não me engano, da terça-feira da semana passada, enfim, desses últimos dias aí. Isso, da segunda-feira passada. Isso, e aí não quitou a tempo, então sofreu o transfer ban da FIFA, não pode inscrever novos jogadores. O Vitinho, que chegou, ele foi inscrito porque foi antes disso, né? Ele conseguiu inscrever a tempo, então o Vitinho chegou, mas depois já não pode inscrever jogadores. Então o Samir está explicando, né, as consequências disso e como é que o Corinthians agora vai resolver essa situação, porque precisa, né, quitar a dívida, precisa pagar para voltar a inscrever jogadores. Isso, então, por isso que envolve o Memphis, porque a grana da Nike, o Corinthians pegou ali um adiantamento da Nike, o pessoal fala luvas, mas é adiantamento. O Corinthians vai ter que pagar isso com juros também. Então são 100 milhões. O Corinthians escolheu as duas janelas, dividir esse adiantamento de 100 milhões, 50 milhões nessa janela e 50 milhões na janela do final do ano. Ele pegou os 50 milhões, ele não chegou lá no Santos Laguna e falou, ó, toma aqui os 34, tô livre do transfer ban. Não, porque tem que pagar um Memphis, tem que pagar muita coisa. Então o Corinthians fez primeiro uma proposta para pagar 30% do valor total da dívida e parcelar o restante. São 10 milhões e 200 mil. O Santos Laguna recusou. Aí o Corinthians foi lá e aumentou a proposta para pagar metade dos 34 milhões. O Santos Laguna recusou. Então, essa situação está travada, porque o Santos Laguna não está aceitando, até porque ele está com a faca e o queijo na mão. O Corinthians já sofreu um transfer ban. O Santos Laguna sabe que o Corinthians vai ter que se livrar desse transfer ban para voltar a se movimentar no mercado da bola. Então, eles estão endurecendo. Até o momento, né, eles não aceitaram nenhuma proposta do Corinthians. Por enquanto parou aí nos 50%. Não sei se o Corinthians vai aumentar para 70%, que é o que eu já ouvi, assim, que a ideia talvez seja essa, mas ainda não oficializou essa proposta de 70%. Por isso que eu acho improvável o Corinthians assinar aquela parceria com o Flamengo que a gente falou semana passada e retrasada. Porque o Corinthians tem uma faca de dois gumes. Ou ele pega o adiantamento da Liga Forte União e prolonga por mais um ano o contrato com a Liga Forte União, ou ele faz uma parceria com o Flamengo, que o Corinthians hoje fatura mais dinheiro de televisão do que o Flamengo. Então, pela parceria de televisão não faz muito sentido. Por outras parcerias, o Corinthians pode perfeitamente, quando tiver estabilizado, dar as pernas com o Flamengo. Mas se ele se acertar com o Flamengo, ele não tem adiantamento. E o Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta. Então ele vai precisar eu acho ruim as duas opções. Tanto se fixar com um prolongamento da parceria com a Liga Forte União, porque ele vai precisar do dinheiro e vai se amarrar com a Liga Forte União, quanto é ruim se amarrar com o Flamengo por uma parceria que o Corinthians ganha mais que o Flamengo hoje. Mas entre as duas coisas, as duas são ruins. Entre as duas, pelo menos você pega um dinheiro na mão e resolve algumas questões emergenciais. É um cobertor curto, né? Você tenta resolver aqui, mas aí vai faltar ali. Então, está tentando aí resolver essa situação, organizar, fazer essa engenharia financeira. Enquanto isso, claro, as questões de campo continuam acontecendo. E tem novidades sobre o treino de hoje, né, Samir? Héctor Hernandes, o espanhol, que chegou no ano passado, está treinando de forma separada do restante do grupo. O que aconteceu? Ele não está nos planos do técnico Dorival Júnior. Aliás, ele não esteve nos planos também do Ramon Dias, né? Atuou muito pouco, não correspondeu dentro de campo. E o Corinthians já está há algum tempo, isso não foi externado,
e o Corinthians não vai falar isso oficialmente, mas o Corinthians está em busca de clube, né? Ele está sendo oferecido no mercado, como foi o Palácios também, que de tanto oferecer o Corinthians conseguiu, né? Negociar o Palácios, claro, né? Ajudou ali, pagando metade do salário, teve que fazer um acordo com o Palácios. Olha que loucura, o Corinthians devia até o Palácios, luvas, não tinha... Então o Corinthians teve que parcelar luvas que devia para o Palácios para poder emprestá-lo. Então assim, a situação não é nada boa financeira. E na questão de campo, o Héctor Hernandes também não interessa. É um jogador que ganha quase 500 mil por mês de salário, não é um salário baixo, né? Para um jogador que é o terceiro ou quarto jogador da posição. Então o Corinthians está tentando, né, achar um clube para o espanhol no mercado. Centroavante, né? Chegou no ano passado, tem contrato até 2026. E aí, PVC, é sinal de que se ele não está sendo utilizado, né, não foi utilizado nem pelo atual treinador, nem pelo treinador passado, é sinal de que o planejamento dessa contratação não foi bem feito, na verdade, e dá para utilizá-lo de alguma forma dentro do elenco? É um centroavante, né, aquele cara que ele tem a missão de entregar gols. Ele fez o quê? 2 gols no Corinthians até agora? 2. Contratação ruim. Em português, claro, né, PVC? A contratação foi ruim, você vai se livrar dela, mas é um pouco do porquê o Corinthians vai se afundando mais no dinheiro que tem que pagar. Porque você contrata mal, depois tem que se livrar do jogador, tem que pagar multa para sair, ou tem que arrumar um comprador. E para arrumar um comprador, você tem que negociar o preço para baixo do que supostamente valeria, porque você contratou mal. Chegou uma quentinha aqui, viu, Luísa, de renovação no Corinthians. Opa, boa, manda pra gente. Notícia nova, a gente gosta, é de primeira aqui. O Gui Amorim, ele é considerada hoje a principal joia da base do Corinthians, né? Os números mostram isso. No Sub-17, esse ano ele tem 30 jogos, são 15 gols e 10 assistências. E dizem que ele é até melhor que o Cauê Furquim. Claro que são jogadores que jogavam juntos, né? Posições diferentes. Ele é meia, né? Aliás, poderia até ser um substituto para o Garro e pode ser no futuro. E o que pegava, né? O Gui Amorim, ele a empresa que agencia a carreira dele é a mesma do Cauê Furquim, que o Corinthians acredita que foi cozinhado pelos agentes, porque o Corinthians procurou os agentes do Cauê Furquim para renovar. Eles falaram que está tudo certo, só o terceiro sócio nosso está na Europa. Quando ele voltar, a gente assina. E não ocorreu. Então o Corinthians não quis negociar, inclusive, mais com o staff e negociou com o pai do jogador. E a reunião foi ontem à noite. Então, assim, dá até medo de cravar, porque também falaram sim, né, do Cauê Furquim, é a mesma empresa, mas agora foi o pai do jogador. O Corinthians sentou o tempo de contrato. Continuou o mesmo, a gente fala até de renovação, talvez seja até errado o termo renovação, porque o tempo de contrato continuou o mesmo até o final do ano que vem. Mas o que o Corinthians fez? O Corinthians deu um aumento considerável para ele, né? Meu apelido é Samir Cascari, né, com a torcida, eu fico falando salário. Ele ganhava 7 mil, e agora vai passar a ganhar 25 mil reais. Tá? Com algumas bonificações chegando a 30. Com isso, o Corinthians conseguiu aumentar a multa do Gui Amorim, porque criou-se, depois do caso Furquim, um fantasma lá na base do Corinthians por conta das SAFs e da questão do Bahia. E aí o Corinthians renovando agora, talvez seja anunciado hoje ainda, se tudo der certo, se ninguém der um balão no Corinthians, o Corinthians quer anunciar hoje a renovação do Gui Amorim, porque a torcida gosta muito, só se fala nele depois da saída do Furquim, que eles estavam com medo. E do Nicolas também, que é um jogador de beirada de campo do Sub-17, que é muito bom, está renovando mesmo período, né, até o final do ano que vem, com um aumento também no mesmo valor para aumentar a multa rescisória nacional. Ô, Samir, tem uma questão também sobre Fabinho Soldado, né? Como é que está a situação dele, do Dorival Júnior também, do técnico Dorival Júnior. A gente sabe como o Corinthians, ele conseguiu ir muito bem nos clássicos contra o Palmeiras, então foi uma classificação na Copa do Brasil muito comemorada, mas é uma temporada difícil, tirando esses confrontos contra o Palmeiras e, claro, o título paulista. Como que está a situação hoje do dirigente Fabinho Soldado e também do Palmeiras? Do Dorival, né? Do Dorival, perdão. O Dorival, eu entendo que futebol é resultados, né? É perigoso a gente cravar que ele está bancado. O Dorival, ele tem uma coisa que pesa a favor dele. Além desse bom resultado que você falou na Copa do Brasil, Luísa, que é a multa rescisória. Se você está fazendo uma proposta para o Santos Laguna para pagar 30%, 50% de uma dívida de 34 milhões, por que você vai demitir um técnico que não é o culpado de tudo que está acontecendo no Corinthians? Pode ter suas culpas na campanha do Brasileiro, as suas culpas, mas não é o principal culpado. Como você vai demitir o treinador e arrumar mais uma dívida de 9 milhões de reais, que é a multa do Dorival Júnior? Então, pesa a favor do Dorival o momento ruim do Corinthians, né, financeiro, tem essa multa de 9 milhões, e pesa a favor dele também a classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Por quê, Luísa? Eu conversei com pessoas da diretoria do Corinthians e eles estavam utilizando argumentos para defender o Dorival. Por exemplo, o Dorival só teve 2 vezes o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto. E nas 2 vezes que ele teve, foi contra o Palmeiras
e ele conseguiu classificar o time. Ele agora não teve reforço porque teve transfer ban. Não tem um Carrídio agora. Então, assim, a diretoria do Corinthians entende que não deu os reforços que ele queria, né, que ele precisava, entende que tem um transfer ban, que ele foi bem contra o Palmeiras, que ele nunca teve, que teve apenas em poucos jogos o Yuri, o Memphis e o Garro, e tem uma multa de 9 milhões de reais. Então, né, eu vou explicar o Fabinho, mas no caso do Dorival Júnior, o que segura o Dorival é isso. O PVC, sobre o Dorival, o trabalho dele, talvez, eu acho que isso é até um consenso, de que não é o melhor momento da carreira do Dorival, né? O Dorival, a gente sabe das qualidades, da competência que ele tem, dos títulos que ele já conquistou, da importância que ele tem aqui no futebol brasileiro. Foi para a seleção brasileira por méritos, porque merecia estar ali diante, né, do cenário que estava apresentado, não fez um bom trabalho na seleção, e no Corinthians também é bem discutível, embora tenha todo esse contexto que o Samir está trazendo bem para a gente, sobre as lesões que ele vem sofrendo, sobre o elenco desequilibrado que ele tem, e tirando, claro, o transfer ban, toda a instabilidade, né, institucional, que acho que é o principal, né, toda a instabilidade que o Corinthians passa. Mas qual que é a parcela do Dorival? Dá para a gente avaliar o trabalho do Dorival, do técnico Dorival nesse momento, em meio a tudo isso que está acontecendo no Corinthians? Primeiro, eu acho que tem uma coisa você falou, não é o melhor momento da carreira dele. Mas eu acho que tem uma síndrome de Tom Cruise aqui, sabe? Qual é a síndrome de Tom Cruise? Você não vai ganhar o Oscar nunca se você não escolher o melhor papel. Tá. Entendeu? É nova essa pra mim, hein? No Top Gun ele não teve o melhor papel? Mas ele começou a carreira dele. Assim, ele fez outro Top Gun outro dia. Fez outro Top Gun outro dia, mas ele já tá mais velho. Mas aí ele já estava mais velho. Aí não pode ganhar Oscar? Pode. O PVC denunciando o etarismo da academia. Eu tô vendo aqui uma coisa da questão de quantos jogos ele tem nesse momento de Corinthians. Ele tem o quê? 22 jogos? Não, é menos, né? É. O Dorival ele tem 37,5% de aproveitamento. E no Campeonato Brasileiro é o que pega. Nos últimos 11 jogos ele só ganhou 1. Esse é o problema hoje do Dorival Júnior, né? Então, o que pega mais é o Campeonato Brasileiro, um aproveitamento de 37,5%. Tem um ponto que, assim, eu estou devendo qual é o número de jogos que ele tem até agora. Porque, por exemplo, o Kleber Xavier foi demitido do Santos com 15 jogos. As pessoas acham absolutamente normal. Eu acho um absurdo. Qualquer emprego no Brasil, 3 meses é período de experiência. Não chegou nem a 4 meses, né? Ele São foi 14 jogos, tá? No Brasileiro. No Brasileiro, 14 jogos. 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 35% e meio de aproveitamento. Ele tem mais 6 jogos de Sul-Americana, provavelmente. Vai dar 20 jogos. Não, Sul-Americana ele não jogou, quando foi eliminado pelo Ramon. Tem só as oitavas de final, os 2 jogos. Então são 16 jogos. 16 jogos. Ou seja, sim, 16 jogos não são 3 meses. É o tempo do Kleber, né? Ficou 15 e o Dorival tem 16. Aí você vai dizer, mas ele teve um mês para trabalhar durante o período da Copa do Mundo de Clubes. Ok, mas trabalhar quem? O Memphis tem problema de salário. O Yuri volta de lesão e se machuca de ter um problema físico de novo. Clínico, na verdade. Aí o Garro tem um problema no joelho. O Carrilho joga uma enormidade nos 2 jogos das oitavas de final e está fora do resto do ano. O Dorival, o melhor momento da carreira do Dorival recente foi o São Paulo. Ele saiu do São Paulo para pegar a seleção brasileira no período Edinaldo Rodrigues, que estava um caos. As pessoas lá dentro diziam que era o lugar certo na hora errada. Agora a CBF começa a se organizar com o Samir Chaldi. Samir é um sucesso. Obrigado. E o outro Samir, o coadjuvante. O outro Samir. Não é que se resolveu tudo, não, longe disso, mas as pessoas estão sorrindo na CBF, diferente do que acontecia. Eu nunca resolvo tudo. Por causa do Samir, as pessoas estão sorrindo na CBF. E aí ele pega o Corinthians nessa panela de pressão gigantesca. É claro que o técnico tem responsabilidade, mas não é tudo técnico. Você pega se o Abel Ferreira tivesse chegado no Corinthians de 2025, ele tinha durado 3 meses. Você estar no lugar certo na hora exata depende de uma série de circunstâncias, mas é o melhor cenário. Claro que tem culpa do Dorival. A maior culpa do Dorival, na minha opinião, é ter aceitado trabalhar nesse Corinthians. O Corinthians é um gigante, mas o Corinthians está numa panela de pressão. Então, assim, a crise do Corinthians não é o Dorival. A crise do Corinthians é o Corinthians. E aí você troca o treinador, troca o diretor executivo, você está só tirando o sofá da sala, você está trocando o problema. Eu não acho que seja esse o problema do Corinthians hoje. Tem que resolver a questão financeira do Memphis, tem que resolver o pagamento para o Cuiabá,
tem que resolver o terceiro bando do Félix Torres. Tem que ter um presidente. Tem que ter um presidente. Tem que ter uma política de contratações mais baseada em números, para você errar menos, para você não depois discutir por que pagou caro no Félix Torres e não conseguiu pagar e ele não joga. Por que você está discutindo o Angileri, que chegou muito bem hoje, é reserva do Matheus Bidu, que há 8 meses o Matheus Bidu não servia para nada e o Matheus Bidu hoje é titular do time. A lateral direita, você pagou 5 milhões de dólares no Mateuzinho, você renovou com o Fagner, emprestou pagando 500 mil por mês ao Cruzeiro. Exato. Aí você empresta o Léo Maná pro Criciúma, de graça, aí você não tem um reserva para lateral. É tudo mal administrado. O Kaká custou 4 milhões de euros, o zagueiro Kaká, que é reserva hoje. E aí você vai demitir o técnico de novo. Sim, que não é demitir o técnico, é demitir o técnico mais uma vez. Não, sem dúvida que o problema não é o Dorival, até por isso eu te perguntei, né? Qual é a parcela dele nesse time do Corinthians? Não, e taticamente o time não está ruim. Tanto que o Corinthians criou muito contra o Bahia. O Corinthians não está... Quem observa o jogo é que, infelizmente, todo mundo só vê resultado. Inclusive os dirigentes. Mas quem observa o jogo, o Corinthians criou. Só que chegou lá na frente, não tem jeito. Os caras não colocam a bola para dentro. O próprio Garro, que reclama de tudo, não chuta uma bola no gol. Garro reclama de tudo, diz Samir Carvalho. Vou pegar essa frase para saber. As declarações do Garro têm pegado mal de alguma forma no Corinthians? Tem pegado mal. Tanto no CT como no Parque São Jorge. No CT, a questão dele ficar reclamando da lesão a todo momento. Porque... Pegar mal com o médico, com o departamento médico, com o departamento técnico. Vai pegar mal com todo mundo. Porque comissão técnica, eles colocam ele para jogar porque entendem que ele tem condição de jogar. E aí, quando perde um jogo, ele fala, não aguento jogar, não estou aguentando. Só que esse ano, ele escolheu, o Garro escolheu o tratamento dele, foi para a Espanha, né? Ele fez o tratamento dele do jeito que ele quis. E, na verdade, ele já tinha feito todos os tratamentos possíveis com o Joaquim Grava no ano passado. A lesão, pelo menos o que me falaram, a dor é a mesma do ano passado, mas ele quis parar, ele joga a final do Paulista, ele fica 3 meses fora e agora volta com as mesmas dores. E aí, quando termina o jogo, já não é a primeira vez, são umas 2, 3 vezes, quando o Corinthians perde, ele vai e fala a mesma coisa. Um problema político, tem que resolver lá, porque isso está afetando ali dentro. E aí a frase que eu ouvi dentro do Corinthians é a seguinte, quando ganha, a política não influencia? Então, os caras estão um pouco na bronca com ele em relação a essas reclamações. Eu acho que a política influencia quando não chega a comunicação certa dentro do CT. É aí que a política influencia. Se não chegar o salário, se prometer uma coisa e não fizer. E isso pode acontecer, pode não ter acontecido na gestão Augusto Melo e está acontecendo agora com o Osmar Stabile. Pode ser diferente. Mas a questão é você conseguir fazer a sua parte. A tendência é o Osmar Stabile ser eleito segunda-feira. Difícil falar para você por quê, né? O que o Osmar Stabile fez algumas coisas boas, né? Ele tem, na verdade, até agora ele não causou nenhum grande problema. Ele conseguiu resolver a questão Coronado, 2 milhões por mês, foi uma boa economia, conseguiu lá fazer o contrato com a Nike, que foi muito melhor. Enfim, mas isso não conta, né? Porque é outro Corinthians, o Parque São Jorge, os conselheiros. Hoje são 10 chapinhas. Então a gente tem lá no Corinthians hoje 4 chapinhas que tem um pouco a força do Andrés, porque o Andrés é muito respeitado ainda no Corinthians. As pessoas acham que o Andrés enfraqueceu por conta da questão do cartão corporativo. Não. Nessa eleição aí, se você tiver o apoio do Andrés, a chance de você ganhar é muito grande. Então o Andrés tem 4 chapinhas ali que o apoiam. O Augusto Melo tem 4 também das 10. Só que a do Augusto Melo deu uma rachada. É aí que traz confusão, PVC. Porque essa turma do Augusto que rachou, você não sabe em quem eles vão votar entre os conselheiros. Mas o que eu percebo é que tem muita gente que não quer esse mandato tampão. Mesmo podendo se reeleger depois, né? Tem 3 candidatos, mas pode se reeleger depois. Sim. Então, assim, muita gente não quer, mas já tem 3. O Osmar, o Cittadini e o André Castro. Já são 3 candidatos. Então tem essas 4 chapas do Augusto que rachou e tem mais 2 chapinhas que é uma do Paulo Garcia e a outra do Movimento Corinthians Grande. Que, então, o Paulo Garcia eu acho que vai apoiar o Stabile. Essa do Andrés precisa ver se vai apoiar mais o Cittadini do que as pessoas que gostam do Andrés ou o Stabile. Então tem essa dúvida. A semana está um xadrez. Eu, por exemplo, não dei uma informação de política, eu já recebo. Está sabendo que o Stabile, não sei quem, não sei o quê, a gente que já está com 20 anos de carreira, um fala, as fontes, né? Um fala mal do Cittadini, outro fala mal do Stabile, fala mal até do André, que está chegando agora. Enfim, é uma loucura essa semana. Então, é o conselho que vai decidir quem é o novo presidente do Corinthians. Eu acho que está entre Stabile e o Cittadini. O Cittadini está com força também, acho que vai ser pau a pau. Para a gente encerrar, a situação do Fabinho Soldado, a gente começou a falar sobre isso, né, Samir? Ele vinha sendo blindado, né? O entendimento era de que o trabalho dele vinha sendo positivo, até pela janela que ele fez no meio do ano passado e contratou jogadores que foram fundamentais, dá para dizer assim, fundamentais naquele crescimento, naquela arrancada do fim do ano passado. Qual é a avaliação de momento sobre o Fabinho Soldado? O Fabinho Soldado é uma loucura, né? Questão de ponto de vista, né? Você consegue
entender que ele fez uma baita janela, mas você também, se você pegar outros jogadores como Hector, Charles e companhia, você vai falar, ele fez uma janela ruim. Também estão na conta dele. Aí você vai falar assim, poxa, mas ele trouxe o Hugo, também depois de tentar 3 goleiros que ele não conseguiu. Né? Mas tudo bem, deu sorte, ainda trouxe o Hugo. Né? Ele tentou o Tadeu, ele tentou o Walter, ele tentou o Santos, né, que hoje está no Atlético Paranaense. Enfim, teve a vinda do Memphis, do Carrídio, né, que foi mais uma questão ali do Emiliano também. Mas o que pega no Fabinho Soldado é que ele não tem a mesma força com a diretoria que é comandada pelo Osmar Stabile. Por quê? Primeiro começa na questão Memphis. Quando o Memphis reclama e diz que não tem comunicação, que estava chateado, a diretoria entende que quem tinha que estar conversando com o Memphis era o Fabinho Soldado para estar atualizando o jogador sobre, em relação a tudo, né? As dívidas que ele sabia, a situação financeira do clube, enfim. E tem também a questão agora do Furquim. Eles acham que o Furquim estava treinando já no profissional, indo e voltando. E a diretoria entende que o Furquim foi contratado pelo Bahia, mas deve ter feito exames médicos antes. Eles acham que o Fabinho Soldado tinha que ter essa informação, pelo menos. Outra coisa, a concentração, que foi aquilo que depois do jogo do Clássico contra o São Paulo, que os jogadores, a questão da balada, que eu acabei revelando aqui no UOL tudo, aí eles tiraram a concentração para os jogos contra o Palmeiras por conta de tudo isso que aconteceu, só que o Fabinho voltou com as concentrações. E a diretoria do Corinthians hoje, ela quer a concentração de volta em jogos em São Paulo. E o Fabinho já é contra. Então tem uma rota de colisão aí na questão de concentração. E, enfim, e uma frase para resumir, já me alonguei bastante a questão do Fabinho. Uma fonte me disse o seguinte, ser gerente de futebol é uma coisa, ser executivo é outra. Então eles entendem que o Fabinho, na questão de executivo, de mercado, de tudo, talvez deixe a desejar. Ele é mais gerente do que executivo na visão da cúpula corintiana hoje. Porque tem que acumular tudo hoje. Justamente porque tem um buraco, tem um vazio de poder. Para você, PVC, o Fabinho Soldado precisa do respaldo neste momento? Eu acho que sim. Assim, uma coisa é se ganha a eleição estável. O período de estabilidade. Para ficar mais estável. Estável. Outra coisa, se ganha o Cittadini, por exemplo, você tem uma outra gestão, você vai mudar tudo, ok? Vai mudar tudo. Agora, você tem uma gestão que está indo para tentar se eleger, e enquanto discute tirar o controle, tirar o que está acontecendo no departamento de futebol, é uma loucura. É uma maluquice, porque o que dá estabilidade para o CT não é o Osmar Stabile, é o Fabinho Soldado. E onde é que começou a instabilidade do Fabinho? Quando ele começou a entrar no CT e não conseguir dizer para os jogadores, atrasou o salário, mas fica tranquilo que eu vou pagar para você daqui a 2 dias. Quando você perde essa noção, você perde o vestiário. E isso não é responsabilidade do Fabinho. Isso é responsabilidade do Parque São Jorge. Né? Eu estou entendendo o que o Samir está dizendo. A diferença de quem está... o Garro, por exemplo, incomoda o CT e o Parque São Jorge. O que significa isso? O CT são os colegas de trabalho dele, é o departamento médico, é a comissão técnica. É quem trabalha no CT. O Parque São Jorge é a política do clube. Mas o que mais incomoda o CT hoje é o Parque São Jorge. Pois é uma loucura, né? Essa é a situação, o cenário do Corinthians, hein? O atacante Memphis Depay, do Corinthians, teve um mal-estar na última segunda-feira e, após exames, foi diagnosticado com uma virose. Por conta da doença, Memphis ficou em repouso na segunda e nesta terça, sendo acompanhado pelo departamento médico do Timão. O holandês se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrida no clássico contra o Palmeiras no último dia 6. O camisa 10 só voltará a jogar em setembro. A expectativa corintiana é de tê-lo à disposição para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 11. Nesta terça, o Timão deu continuidade à preparação para enfrentar o Vasco, domingo, em São Januário. Dorival Júnior comandou um trabalho técnico de enfrentamentos de 3 contra 3 e 4 contra 4. Na sequência, promoveu um exercício tático de superioridade por setor. Por fim, conduziu outro tático de enfrentamento em campo reduzido. O elenco alvinegro volta a treinar na manhã desta quarta-feira, para o duelo contra o Vasco. Dorival conta com os retornos de Kaká, Angileri e Romero, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Bahia.